A palavra cuidado deriva do latim cura. E essas duas palavras são uma síntese perfeita de onde eu estou hoje. Um lugar onde a gente vem para cuidar do que exibimos por fora e curar as dores que escondemos por dentro. Hoje, eu, Aida Dias, converso com a Pamela Maia, cabeleireira, empresária e fundadora do espaço Pamela Maia. Ela encontra diariamente, na sua profissão e nas artes, a forma de ressignificar histórias e potencializar mulheres. Sejam bem-vindos à Reconexão Criativa. Pega o seu cafezinho e vem participar dessa conversa com a gente. E hoje eu tô aqui nesse lugar que eu amo, com a pessoa que eu admiro demais, em muitas camadas. Pamela, seja muito bem-vinda à Reconexão Criativa. E eu acho que antes, de eu conseguir explicar o porquê que eu te admiro tanto, explica onde a gente está hoje, por favor. Eu acho que você tá no meu ambiente que eu mais amo, que eu construí com muito amor, com muito afeto, que por sorte a minha, além de eu trabalhar, eu acho que é um dos lugares que me faz mais feliz, que me move, que é o Espaço Pamela Maia, que é o meu salão de beleza, que é o nosso espaço de afeto e cuidado, assim. E como é verdade isso, assim, esse lugar mesmo que você criou. Eu amei essas palavras de afeto e cuidado, que eu acho que tem muito a ver com a sua forma, assim, de lidar, com esse espaço. E você trabalha muito mais do que com cabelo, assim, com beleza. Eu queria começar te perguntando, de onde é que surgiu, assim, a cabeleireira na história da Pamela, o seu universo, assim, com beleza? Você já sempre soube que ia ser isso? Então, eu acredito muito que, de fato, talvez eu tenha aquela coisa do dom, assim, porque desde muito nova foi muito fácil pra mim mexer com cabelo. Desde a primeira vez que eu botei a mão em cabelo, assim, foi algo que eu vi que eu tinha tato pra aquilo. Obviamente eu não era boa porque eu não sabia nada tecnicamente, mas as mãos, era um fazer das mãos pra mim muito tranquilo. E eu comecei nessa profissão com uns 14 anos, num lugar de curiosidade mesmo, por ver a minha irmã sendo cabeleireira, escovando cabelos. E aí eu tentei fazer isso e ficou bom. Demorei muitas horas pra fazer a escova, mas ficou bom. E aí depois disso se tornou algo que eu jamais faria na minha vida. Eu falei, eu só não vou ser cabeleireira, assim. Então eu demorei muito pra construir amor e entender que isso seria a minha profissão. Eu sempre vi o ser cabeleireira por sendo um trabalho manual, então era algo que eu não queria fazer. Na minha cabeça, ser bem-sucedida era alguma coisa que eu ia trabalhar com a minha mente, sabe? Que eu ia estar de terninho, no escritório. Então, a beleza e o amor por ser cabeleireira e essa Pamela que você conhece hoje nesse lugar, veio com a minha transição capilar. Eu falo muito que a transição me deu eu de presente. Então, a minha estética, a mulher que eu sou, a minha profissão, a minha paixão, veio no meu processo de transição. Que, obviamente, como nenhum, não foi muito fácil, mas eu fui me conhecendo, eu fui me reconhecendo dentro da minha raça também, que era algo que eu não sabia. E aí, a partir disso, eu construí esse amor, porque não foi pelo fazer cabelo, mas por transformar e auxiliar na construção da autoestima de outras mulheres a partir do meu ofício, sabe? Então, acredito que foi com uns 22 anos, muito tempo depois, quase 8 anos depois que aquilo começou na minha vida de fato, que foi com 14, Eu acho que eu tenho hoje mais tempo de vida como cabeleireira do que qualquer outra coisa, assim. Então, hoje, pra mim, é algo muito sólido, sabe? Que legal. E eu acho que boa parte, assim, até do quão significativo é esse espaço, pra nós que temos o privilégio, assim, de frequentar, é por conta de, talvez a gente tenha tido uma jornada aí com cabelo, que a gente veio de uma geração, você corta todos os tipos de cabelo, mas especialmente assim, cabelos com curvatura, cabelos cacheados, crespos. A gente não teve uma infância tendo salões, tendo pessoas que sabiam cuidar do nosso cabelo, E a sua jornada foi assim também? Olha, o meu processo de transição, ele aconteceu muito num lugar de não aguentar mais alisar o cabelo mesmo, assim. Eu sempre achei muito desgastante
o processo do alisamento, e eu sempre achei muito problemático, assim, você ter que estar com uma toalha e um ventilador, e eu sempre falei assim, cara, isso não é natural, isso não é normal, isso não é saudável. E como eu sempre fui cabeleireira aos finais de semana, que de segunda a sexta, CLT, e final de semana eu era cabeleireira. E a Progressiva eu acho que sempre foi algo que foi a minha melhor construção de renda, porque era um dinheiro maior e mais rápido. E eu também sempre odiei muito fazer Progressiva nas outras pessoas, porque assim como fazer aquele vento que vinha no nosso rosto era desagradável, o que vinha em mim enquanto cabeleireira era pior ainda. E eu lembro muito de todas as vezes que eu escovava um cabelo com Progressiva, com a química, eu parava de respirar, escovava o cabelo, voltava. E aí aquilo pra mim eu terminava esgotada. E eu cheguei e falei, cara, eu não aguento mais passar por esse processo. Então foi muito por não aguentar. E aí quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre cabelo cacheado, que a internet também estava ganhando mais potência, porque a gente começou a acessibilizar computador, né? Porque como eu tenho 34 anos, eu nasci numa época que o computador não era algo acessível, internet discada, outra coisa. Tem gente que nem entendeu o que eu falei. Nem sabe, E aí nesse processo eu falei, se eu que entendo de cabelo, não sei cuidar do meu cabelo, eu aprendi uma vida inteira. Eu falo sempre que eu como se eu tivesse que me mutilar para caber. Então eu fui durante muitos anos me desfazendo de mim. Então eu alisava o meu cabelo para parecer ser uma parcela da sociedade. Então, eu alisava o meu cabelo para ser aceito, eu alisava o meu cabelo para ser amado, eu alisava o meu cabelo para ter um emprego. E não só o cabelo, eu via que a minha estética também. E aí tudo, obviamente, num lugar mais europeu, né? Um lugar muito mais branco. E aí quando eu fui vendo que tinha tão pouquinho de mim nesse processo, eu quis me resgatar. E por lembrar muito da minha bisavó, que foi quem me criou, ela sempre falou assim comigo, seu cabelo é lindo, seu cabelo é lindo. Ela nunca deixou eu alisar. E aí um dia eu falei assim, cara, meu cabelo é lindo, mas se eu preciso aprender a cuidar. E aí foi assim, se eu não sei cuidar, as mulheres também não sabem, que eu tenho acesso ao conhecimento de cabelo e não sei. E aí nesse processo eu fui tendo essa busca de aprender a cuidar de cabelo cacheado, e aí eu comecei a levar essa palavra para as pessoas, e eu era meio doida, porque não existia nem a palavra transição, não existiam ainda as blogueiras falando sobre isso, então eu tentava converter pessoas que não estavam nem um pouco dispostas. Eu lembro que em um ano, no meu primeiro processo de transição e de estudar cabelo cacheado, eu comprei um kit da DevaCurl. Comprei de fora, foi muito caro e na época eu não tinha grana, então foi um grande investimento na minha vida, assim, pro meu cabelo para ganhar dinheiro. E eu fiz exatamente uma cliente em um ano, assim. Então foi muito difícil mesmo esse começo. Eu cheguei a desistir, foram 3 anos, foi muito tempo a minha transição, justamente por falta de autoestima, eu acho que principalmente, eu não conseguia me achar uma mulher arrumada. Eu acho que como o meu cabelo tá hoje, sobretudo para uma entrevista, eu jamais faria, porque os cachos também tá muito bem definidos. Então foi um processo mesmo, assim, nesses 3 anos de construir minha autoestima, de aprender a cuidar do cabelo, obviamente naquele primeiro momento, tudo com regras muito fechadas. E cabelo cacheado não pode lavar com supato, você tem que fazer com muita água, eu tinha que tanta coisa que aí eu vi que no primeiro momento meu cabelo virou meu segundo emprego de novo, assim. Mas era mais prazeroso do que passar pelo processo de alisar. E aí eu acho que esses 3 anos foi o que eu te falei, foi o processo de eu construir minha carreira, foi o processo de eu me amar, de eu ver que eu sou uma mulher bonita com meu cabelo natural. E aí nesses 3 anos extremamente doloridos foram extremamente potentes, assim, terminado ele, tudo fez muito sentido na minha vida, sabe? Eu acho que foi isso, assim. Interessante. E agora dá para entender ainda melhor o porquê que você consegue se conectar tanto com quem assenta assim na sua cadeira. Acho que você sabe na pele essa história que a gente carrega, assim, e esse passado de ir se apagando mesmo, né? Eu tava até vendo na Disney Plus, tem uma série, não sei se já viu, chama Histórias de Orgulho, que é só sobre cabelo crespo, assim, a Oprah... Caraca, é uma boa dica. Mas a Oprah, ela, no primeiro episódio, ela é entrevistada e ela fala sobre isso, assim, né, que aí ela cresceu, ela não entendeu que o problema era de fora, ela entendeu que ela não era bonita. Então você ter que chegar nesse lugar, assim, né? E eu tenho a sorte de te acompanhar por muitos anos. Tem uma coisa que eu nem sei se você sabe, mas você trabalhava num outro salão, né? Antes de dar o passo, assim, de ir construindo tudo que você construiu hoje, nessa caminhada, né?
E lá você não me atendia. Mas sempre quando você me via, você falava assim, nossa, mas você é muito bonita. Gente, olha a beleza dessa menina e tal. E eu ficava assim, só que no momento tava muito difícil enxergar essa beleza. Porque isso não é algo que nos foi dado, a gente tem que ir construindo isso, né? E quando a gente vê o tipo de atendimento que tem aqui, você foi muito nesse ponto, né? Acho que você sacou desde o início da sua jornada que você estava falando muito mais do que cabelo, assim, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que você foi criando aqui, que é o seu jeito de atender, né? Sim. Como que é, assim, o seu atendimento e por que é tão diferente também do que a gente encontra por aí? Pra mim, é isso que é o mais interessante, valoroso, valioso, incrível nesse processo todo, assim, é o meu atendimento. E é o que eu tenho muito orgulho, porque pra mim cortar cabelo bem é uma obrigação, né? Eu sou cabeleireira, então cortar cabelo bem, fazer mecha, tem todo o processo do fazer cabelo manualmente é uma obrigação, né? Não tem como eu vender isso de outra forma que não seja com excelência. E aí pra mim o a mais disso é justamente o atendimento. E justamente por atender um público que não se olha no espelho e não sabe que é bonito, e justamente porque todo o referencial de beleza foi construído em cima de um olhar que era uma mulher branca, loura, de cabelo liso, com várias questões. E eu lembro, eu tenho um episódio, um programa que chama Corta e Fala, e tem uma fala da Fatine que pra mim, eu nunca vou esquecer, que ela falou assim, que quando ela terminou de cortar o cabelo dela no processo de transição, e que ela se olhou no espelho e ela entendeu que era isso, ela não era bonita. E que estava tudo bem, porque não interessava mais para ela ser bonita para essa parcela da sociedade. Que ela vai seguir sendo feia eternamente para essas pessoas. Porque elas nunca vão conseguir ver beleza nela, porque eles não foram construídos assim como ela também não foi. Mas que hoje para ela também pouco importa. Só que antes a gente se esforçava muito, e quando eu falo a gente, eu englobo todas nós mulheres Sim. que temos o cabelo cacheado, cabelo crespo, a gente queria ser bonita para essas pessoas. E aí quando a gente deixa de se importar com a opinião ou com o achar, porque a gente se acha bonita, independente do olhar do outro sobre a gente, é aí que é o ponto, sabe? Eu acho que esse é o lugar que eu tento construir a partir do meu atendimento aqui dentro do espaço. Então eu fui identificando que esses anos todos que tanto eu estava no lugar de ser cabeleireira ou eu frequentava salões, era isso, eu ia me mutilar, eu ia sofrer. Então eles penteavam o cabelo, meu cabelo ficava desse tamanho. Era um atendimento, eu não tinha grana, então eu lembro que eu comprava Groupon. Então eram uns cativeiros que eu ia como salão para fazer progressiva no centro, num lugar terrível. Então eu sempre pensei que quando eu tivesse o meu salão, eu queria que as mulheres viessem aqui para elas relaxarem, para elas serem cuidadas, para elas serem acolhidas, e que tudo fosse uma experiência extremamente relaxante. E eu via que eu nunca tive acesso a isso, e que isso estava em salões de muito luxo. Como eu ainda não tenho grana para construir um salão de alto luxo pra gente, que eu ainda quero ter, com tudo que eu fui aprendendo de recursos dentro da aromaterapia, dentro da internet mesmo, eu fui colocando processos extremamente relaxantes. E eu acho que o principal disso tudo é o primeiro processo, que é a escuta, né? Então, a conversa inicial e depois todo esse processo relaxante faz com que essa mulher, sendo escutada e sendo cuidada, aos poucos, porque às vezes construção de autoestima demora, ela vai tendo essa relação diferente, porque ela começa a ela se amar. E aí, ao final disso, o que o outro fala sobre ela é só sobre o outro, já não é mais sobre ela. Então, é isso, assim, sabe? Construir, a partir do atendimento, a autoestima das mulheres é sobre isso, o atendimento. Então, quem vem aqui normalmente se apaixona muito. Sim. Porque ele se sente, né, realmente cuidado, acolhido. E ao final disso ainda ganha um cabelo maravilhoso. E isso vai ficando raro, né? Igual você falou dessa cliente, né? Que deu esse exemplo, e realmente muitas vezes a gente tem que até sair dos ambientes que a gente tá, né? Essa construção vai mudando tudo assim ao redor. Bom, eu lembrei que a gente esqueceu de comentar que este é um salão que tem um mascote, né? E é muito importante a gente falar sobre ele, né? Até porque o famoso aqui é ele, né?
o bom dia dele que ganha diariamente. Precisamos falar sobre o Chico. E ele chegou, você viu, né? E já tem um tempão que ele tá com você e que tá no salão, né? Sim, eu falo que assim, obviamente eu não queria um cachorro dentro do salão de beleza, mas o Chico apareceu na porta do primeiro salão que eu tive, assim, ele tava bem debilitado. Aí eu peguei e pensei assim, não, só de lar temporário, eu brinco, ele tá há 6 anos temporariamente comigo. E ele com esse jeitinho dele aí, tranquilo, calmo, né? Eu chamo ele de pressão baixa e boa praça, que ele é muito tranquilo. Ele cativou todo mundo. Então, eu vejo que todas as vezes que o Chico não vem, que são raras e poucas, ou quando ele tá tomando banho e tal, é muito difícil, porque as pessoas, elas já chegam assim, cadê o Chico? E até aquilo que você falou de ser esse espaço de afeto, eu acho que é uma das coisas que a gente vai sentir tão em casa, Sim. assim, né? E eu sempre tive muito medo por ser salão, assim, das pessoas não, obviamente, não entenderem. E aí o Chico já teve processos aqui dele tirar o medo das clientes, sabe? Tinha cliente que tinha pânico de cachorro. Como o Chico é um cachorro que não pula muito, que não, ele não pula, né? Eu não vi ele pulando desesperado. Ele não late. E aí ele foi tirando o medo dela, assim. Hoje ela ama ele. Aliás, hoje ela tá um Rottweiler. É muito engraçada essa história. E no meio dessa jornada, eu te acho tão consciente, assim, que você tem uma frente que eu acho incrível, que é de ir nas escolas, né? É um projeto que você toca aí, não sei nem como na sua agenda, mas que você priorizou. Conta um pouco de como que surgiu essa ideia e o que é esse projeto. Bem, chama Por Afeto, eu falo que é meu projeto do coração, eu amo muito. Ele veio muito da necessidade de devolver para a sociedade algo que eu recebi durante muitos anos da minha vida, que eu sempre fui uma pessoa assistencializada, né? Uma vez que eu nasci numa estrutura de muita escassez. E aí eu já tentei algumas coisas antes das escolas e eu vi que eu não dou conta de trabalhar com adultos em situações vulneráveis, porque eu realmente sou muito sensível, assim, eu sofro muito. Eu chegava em casa extremamente abalada e quando eu vou para a escola, que é um ambiente de esperança, um ambiente de aprendizado, e eu acho que eu resgatei lá atrás que eu sempre quis ser professora. Eu acho que ser a mulher que eu sou hoje veio muito de uma professora muito importante na minha vida, que foi a Cristina, que me ensinou a ler e a gostar do hábito de ler, e eu acho que isso foi o ponto alto da minha infância, talvez, porque me tirava daqueles ambientes, né? Então ali eu podia construir muitas coisas. E aí quando eu voltei para a escola nesse lugar de ensinar, já que eu não me formei como professora, mas eu vou ensinar aquilo que eu sei muito hoje, que é cabelo e é cuidado, então foi muito gratificante estar nesse lugar de educar e sobretudo já colocar essa construção nessas crianças de que elas são bonitas e de elas aprenderem a cuidar do cabelo, que eu sempre aprendi a modificar o meu cabelo. Então eu falo que eu entro nas escolas falando para as crianças que eu vou ensinar elas a cuidarem do cabelo, mas nesse processo também uma das coisas que para mim foi muito difícil foi descobrir com quase 30 anos que eu era uma mulher negra e não uma pessoa branca, entendendo ou morena, né, entendendo a minha história. Então a palestra ela vem no processo de consciência social, racial, ensinar a fazer cabelo. Obviamente não é um tema principal, eu não falo muito sobre racismo porque não é algo que eu entendo, mas o que atravessa racialmente dentro do cabelo é o que eu posso e falo com eles. Então eu gosto sempre de perguntar como que eles se entendem, né? Se são pessoas pardas, se são negras, e eu pontuo muito bem que é pardos e negros que o IBGE lê, ele não lê pardos e brancos. Então, para quando tá tudo bem, se você não quiser falar se você é uma pessoa negra, porque ainda é uma questão muito grande, mas que você entenda que você tá no mesmo balaio de pardos e negros e se a gente tiver que lutar por alguma coisa, é dentro desse espaço. E também para elas verem uma mulher que é cabeleireira num lugar de conquista, porque durante muitos anos eu não quis ser cabeleireira porque eu sentia que era uma profissão que não ia mudar a minha vida,
que não ia me dar liberdade financeira, que não era uma profissão valiosa. Então eu acho que estar ali nesse lugar que já conquistei algumas coisas, ainda quero conquistar mais, e levar um pouco da minha história para essas crianças vão fazer com que elas entendam que elas também podem, sabe? Então eu queria muito ter tido alguém que tivesse ido na escola e tivesse falado que meu cabelo era bonito, tivesse falado que eu era uma menina parda e negra, sim, que eu podia ser cabeleireira, que tudo bem, que aí eu teria sido cabeleireira desde os 14. Então é num lugar de incentivar, de inspirar e de motivar outras crianças. E eu acho que quanto mais cedo a gente tem isso, muito mais fácil na vida adulta, né, do que eu tentar colocar isso para uma mulher que já está com 40 anos e ela teve 40 anos ouvindo que ela não é bonita, que ela não é sexy, que ela não... É várias coisas, sabe? É muito mais difícil essa conversão do que uma mente jovem, sabe? E hoje é muito mais fácil que, graças a Deus, elas têm muitas influências de pessoas negras em lugares muito importantes, sabe? Então hoje eu vejo que mudou muito da primeira palestra que eu dei para hoje, no entanto que eu tive que mudar a minha palestra, porque a primeira era sobre eu mostrar para elas ser referências que elas não tinham. Hoje é mais para ensinar sobre cabelo mesmo, o processo racial, eu ainda preciso orientar, mas elas já têm muitos referenciais, elas já sabem que elas são bonitas, isso é muito valioso de ver, essa mudança dentro desses 5 anos que eu tenho esse projeto, sabe? Que incrível. É porque a gente nasceu, né, falam que a infância é esse terreno onde a gente vai pisar o resto da vida, né? Sim. E o nosso terreno, nesse sentido, veio muito esburacado, né? Então, é uma coisa que eu sempre me emociona, assim, quando eu vejo, você atende muitas crianças. E eu fui de uma mãe, assim, que tentou, que procurou, assim, de vela acesa. Nem os salões que falavam de cuidar, sabiam cuidar, a não ser... Eu vou relaxar, eu vou alisar, E minha mãe ficou ali tentando proteger, mas sem recurso também. Então, quando eu vejo, até a última vez que eu vi aqui, tinha uma criança, eu falei com ela, nossa, que sorte, né? E ela falou, eu já venho aqui há muitos anos. Eu falei, que ótimo. Já com a autoestima, meu Deus. Isso já muda uma história inteira, né? E é lindo ver isso acontecendo aqui, né? Uma das coisas que eu mais amo, e nesses anos todos agora que eu já trabalho com beleza, então eu tô vendo as minhas clientes terem filhos, aí eu tô vendo elas crescerem. E aí eu sempre falo que o primeiro corte é um presente meu. E justamente para introduzir na vida da criança a beleza e o cuidado com o cabelo, de um lugar gostoso, prazeroso, sabe? Então eu gosto de apresentar os utensílios, rir, brincar. O tempo dela, já teve criança que ela não me deixava encostar nela e a mãe queria obrigar, porque também eu entendo, a mãe estava cansada. E eu falei, olha, enquanto ela não me autorizar a encostar nela, eu não vou encostar. Porque eu acho que a gente foi muito violentada. Eu pegava piolho e raspava a cabeça. Andava só de trança porque a mãe não sabia cuidar do cabelo. Então, hoje essa relação do cuidado com o cabelo não ser algo dolorido, porque pra gente pentear cabelo sempre foi um lugar de muita dor e de muito desgaste na relação de mãe e filha. Então, eu tento trazer isso para essas crianças e da mesma forma, eu também sou uma pessoa direta, até com as crianças. Então, eu falo assim, se não lavar, vai pegar um funguinho aqui. E aí você assusta, olha, se mexer a tia vai cortar o dedo. E aí eu fui vendo isso, que a criança, você tem que comunicar com ela, obviamente dependendo da idade, às vezes de uma forma mais lúdica, quando é adolescente você já joga, ri, sai andando, mas você precisa ser verdadeiro com ela, você esconder as coisas, ou você fingir, ai, nem dói, não, às vezes aqui vai ser desagradável, não tem que doer. E aí eu acho que é mais fácil para ela ir entendendo esses processos do cuidado, principalmente porque quando a criança, você mesmo, deve ter sido muito difícil, assim como eu, a gente tem muito cabelo. Sim. Crianças que têm muito cabelo na infância é mais complexo para mim, principalmente anos atrás. Então, a relação de afeto, ela é no dia a dia, né? Ela é no cotidiano. E eu tento apresentar isso para que facilite a vida da mãe, sabe? Eu acho que é isso, é muito bom. E é muito gostoso também, elas enchem meu dia, assim, é divertido, né? Você até da gente que vem aqui, elas enchem, né? Muito legal. E, pô, como eu falei, eu tive o presente mesmo, né, de te acompanhar ao longo dos anos e vendo que cada vez o espaço vai ficando melhor, teve uma profissionalização muito grande, muito consciente, né, de tudo isso que vai te motivando. E como que veio isso, assim, né? A gente fala aqui muito de criatividade e eu acho você uma profissional extremamente criativa na sua forma de atuação, assim.
Mas eu vejo hoje, talvez, a parte do ser cabeleireiro e de cuidar, seja uma parte, assim, do seu trabalho para lidar hoje com a equipe, com o espaço, com as coisas bem pensadas, assim, como hoje a gente vê aqui. E como foi também essa preparação? Porque eu sinto também que foi enquanto as coisas foram acontecendo, assim, você foi se preparando, né? Mas sempre tem alguma novidade aqui, sempre tem uma melhoria, sempre tem uma coisa mais profissional, assim. E não necessariamente vem junto, né? O dom do cabelo, como você falou que era muito natural. E hoje você é uma empresária, assim, e com sucesso também nessa parte financeira que, como você falou, não vão ser todas as pessoas, né, do ramo, igual em todas as profissões, mas você conseguiu equilibrar esse lado também de estruturar um negócio, né? Para mim, o segredo disso tudo é amar a tal ponto que você não desiste, porque na grande maior parte do tempo é quase desesperador ser empresário aqui do Brasil, porque eu comecei com um recurso muito baixo, eu brinco muito que eu fiz isso aqui com cuspe e cola quente, e eu acho que em muitos momentos eu me vejo fazendo ainda com cuspe e cola quente, porque eu não sei fazer exatamente nada fora cabelo. O resto tudo foi, tá, agora eu comecei a empreender porque eu não tinha mais onde atender, então eu fui atender na sala da minha casa. E aí me tiraram da sala da minha casa porque era um ambiente, era o meu apartamento, eu não podia, eu tive que alugar outra casa. Então a vida foi me chutando e eu fui indo pra frente, foi basicamente isso, assim. E aí nesses chutes, como diz a minha amiga, eu fui indo pra frente, todas as vezes que eu caí pra cima. Eu acho que é um pouco de sorte, mas também um pouco de como eu sou na vida. Então eu me acho uma pessoa mais amável, eu tenho uma fala muito de cuidado, então eu fui acessando pessoas que foram muito valiosas para mim na minha vida inteira e que foram me ajudando no processo. É você que está comigo há muitos anos, você viu várias versões do espaço. E em todas essas versões do espaço de equipes que eu tive, eu sempre tive equipes muito engajadas. Então, no primeiro momento, o meu primeiro ano no salão, ele tinha muito mais estrutura, que foi antes da pandemia. Eu falo que o meu primeiro ano foi um dos anos mais importantes, porque foi o meu ano que eu mais cresci em números e tudo, e foi quando o salão ele tomou corpo. Nos primeiros 3 anos o salão foi dentro da minha casa, então eu era toda irregular, não pagava imposto de nada, morria de medo da fiscalização bater, porque eu já estava ficando uma profissional bem reconhecida, ganhando números no Instagram, então isso tudo me dava muito medo, mas eu também tinha muito medo de crescer, porque eu acho que é um passo muito grande, então eu sempre pensei, não, aqui eu tô dentro da minha casa, se tudo der errado eu consigo pagar meu aluguel, e aí eu acho que esse foi um dos meus maiores passos, assim, eu estando só, administrando tudo. E eu acho que é muito importante também, durante muito tempo, eu validei o meu sucesso a partir de outras pessoas que me ajudaram. Então, assim, hoje eu vejo que o meu sucesso, ele tá atrelado a todas as pessoas que estiveram a mim, não a pessoas específicas. Então, eu pensava assim, não, foi porque tal pessoa que fazia as coisas. Eu nunca tinha entendido que era o meu trabalho, sabe, o que era o meu esforço, foi eu não ter desistido. Então, eu acho que ano passado foi um ano que eu olhei para a construção toda e falei, cara, eu passei 2 estatísticas do Sebrae, de 2 e 5 anos, eu não fali. Sabe, eu sei fazer isso aqui. Não é perfeito, porque eu sempre, antes, até eu registrar o salão, achava que eu não tinha uma empresa. Não, ainda nem tenho uma empresa. Aí depois que eu registrei o salão, não, mas ainda não cheguei no lucro tal. Então eu sempre me invalidei por coisas. E o dia que eu entendi, cara, eu estou aqui há 5 anos. E se eu for olhar da onde eu comecei para onde eu estou hoje, eu só caminhei para frente. Então eu vi meu negócio de um outro olhar. E aí eu acho que isso foi mais fácil. Mas é isso, assim, foi realmente fruto de me pediram uma casa, aí eu fui para uma melhor, aí aconteceu outra coisa, eu construí outra coisa. Eu acho que a única coisa que foi exatamente organizado para eu conseguir foi quando eu me tornei artista da vela. Hoje eu não sou mais, já encerrei o contrato, mas que foi uma das coisas que eu mais sonhei na minha vida. E eu estruturei tudo para conquistar e eu conquistei. Eu acho que foi a única coisa que foi muito bem pensada, assim. É assim que vai ser e eu vou trilhar esse caminho para conquistar e eu conquistei e eu vou vivenciar essas experiências lá. Foi tudo muito calculado. Mas o salão, eu acho que eternamente vai ser a paixão e o medo que vai me mover. A paixão por fazer cabelo, paixão por transformar vidas e o medo eterno que quem é pobre, nasceu pobre, vai entender, que é voltar para o lugar de onde você veio. A gente tem tanto medo
de voltar para um ponto de escassez, que é isso, assim, a paixão e o medo, a paixão e ter um equilíbrio dos dois, entendeu? Nunca deixar um sobressair demais. Eu acho que é isso, assim, não desistir. Porque se você não desistir, você vai continuar caminhando. Entender que hoje que eu tenho 5 anos de empresa, tem hora que eu olho pro salão, a gente anda um pouco para trás, caminha um pouco para frente, tá tudo bem. Já tive vezes de a pessoa esperar 3 meses para conseguir horário comigo, amanhã minha agenda tá super tranquila, mas eu não entro mais em desespero, eu fico assim, cara, isso amanhã tá tranquilo, sexta vai estar lotado, e aí sábado tá hiper lotado, e aí existe um equilíbrio, sabe? Entendi sobre ticket médio, não é ter uma agenda lotada que faz você ter uma boa renda. Então, são expertises com o tempo. Quando você falou hoje, eu não me vejo mais nesse lugar só do que fazer cabelo, eu vejo que isso também é algo que eu posso ajudar outras mulheres. Que tudo que eu conquistei e construí foi com salão dentro da minha casa, e isso é muito valioso. Hoje, olhar para trás e ver que eu não precisava de ter isso tudo que eu tenho hoje para ser a Pamela que eu sou hoje. Eu consegui fazer isso tudo dentro de um ambiente menor, com menos recursos, mas era tudo tão verdadeiro que todo mundo que sentia, que entrava lá, sabia, cara, isso é diferente, isso é massa. E voltava. Então, é muito sólido tudo que eu construí e é muito coerente. Eu acho que foi muito valioso ver isso, solidez e coerência na minha jornada, sabe? Que lindo. E aqui o espaço ficou maravilhoso, assim, eu acho que você teve essa coisa também de trazendo cada vez mais esse aspecto visual, assim, do design, né? Acho que você também se cuida muito, né, assim, é uma pessoa inspiradora nesse sentido. E eu vi que é uma água viva, né, que tem na logo, tem lá fora, maravilhoso. Você chamou artistas, assim, para pintar, e por que uma água viva? Eu amo, eu quase não falo disso, mas é muito importante. Eu vi um filme do Will Smith há uns anos atrás, chama 7 Vidas. E aí, esse filme foi um filme muito difícil pra eu ver, assim, porque eu achei ele grande parte do caminho. E aí, quem não gosta de spoiler, eu vou dar spoiler, entendeu? Mas, ao final, eu entendi que a água viva, ela é maravilhosa. Eu gostava da fluidez, do movimento, daquele animal ser uma das coisas mais lindas da face do planeta Terra, é muito delicado. E aí, quando você entende o tanto que aquilo é mortal, sabe? Que se você encostar, você pode morrer, você pode se queimar. Eu trouxe isso para dentro da analogia do corpo feminino, assim. Porque sendo mulher e entendendo todas as violências que eu já passei, foram muitas, em vários níveis mesmo, assim. Escutando histórias de muitas outras mulheres, e eu vi que isso é extremamente normal e natural. O nosso corpo, ele é um corpo extremamente violável na sociedade. Eu trouxe isso pra água viva, assim, sabe? Porque eu falei, cara, eu quero construir autoestima nessas mulheres, porque uma vez que eu construí minha autoestima, eu consigo paralisar hoje uma violência, porque eu sou dona de novo do meu corpo, hoje eu vou gritar, eu sei que aquilo é violento. Eu acho que em grandes momentos eu não entendia nem que aquilo era uma violência, eu me incomodava, mas enfim. Então, eu trouxe isso pro feminino, sabe? Olha, nós somos lindas, maravilhosas, delicadas, mas não encosta, porque talvez pode ser a última vez, sabe? Então é nesse lugar, assim, aprenda a olhar pra você e se defender. Então a água viva, ela tá muito nesse lugar, assim, da delicadeza, mas também da força, sabe? E da força nesse lugar disso, assim, talvez eu não vou ter força pra te agredir, mas encosta em mim. Entendeu? Eu vou ter os meus recursos de me proteger de você. E para mulheres, eu acho que isso é uma construção mesmo, né? Da gente ir tendo noção desse poder também, né? Porque a gente também não foi ensinado a isso. Como que foi a decisão dessa coisa das artes, assim, nas paredes e lá fora, quando você veio pra cá? Olha, como eu te falei, da leitura ter sido algo que me salvou, eu acho que a arte, ela salva todo mundo, assim. E aí, eu tenho um amigo que ele sempre falou comigo assim, que ele gosta muito de fazer poesia com a vida, e eu guardei muito isso dentro de mim, sabe? Eu gosto que a vida faz poesia, então a coisa da minha estética, das roupas que eu escolho, do espaço que eu tô, da minha casa, tudo eu tento fazer com que seja mais estético, mais bonito, pra ser prazeroso, sabe? E aí o grafite também, muito no lugar da onde eu vim, né? Eu cresci com arte de rua, assim, foi a primeira arte que eu tive acesso mesmo, né? Que é fora de museu, porque durante muito tempo eu nem sabia que eu podia entrar no CCBB ou qualquer outro ambiente, assim, porque ele não é convidativo.
Então, quando eu construí o espaço, eu quis os grafites para as pessoas entenderem quem eu sou e de onde eu vim. E o picho ser aqui justamente por isso, que as águas vivas, elas são todas muito palatáveis, né? Porque é isso, é um desenho, é fluido. E aí quando a gente vê o picho aqui, assim, é muito nesse lugar mais periférico. E aí eu acho que por isso a arte, assim, pra preencher as pessoas mesmo, sabe? Quando você chega, você vê aquele paredão gigante de água viva, todo mundo já fica assim, nossa. Então já muda seu olhar, automaticamente você já dá um sorriso. É muito bom o poder que a arte tem na nossa vida, sabe? Ai, Pan, é maravilhoso, não dá vontade de parar, por isso que a gente volta sempre. E para finalizar, assim, né, eu quis conversar com você porque eu sinto que você é muito essa pessoa que foi se encontrando mesmo, né? Hoje eu sinto que você tá num lugar que é confortável, assim, para sua pele, para o seu tamanho. Isso é inspirador mesmo de ver, né? O nome do projeto chama Reconexão Criativa e eu sinto você, essa pessoa reconectada mesmo com essa sua essência criativa. E o que te ajuda, assim, a se reconectar, sabe? Eu acho que tem tantas coisas que vão nos levando hoje para uma desconexão, para a gente andar muito distraído, e você parece estar com esse seu radar. O que te ajuda a não, sabe, se perder? Pode ser uma dica aí, talvez para mais pessoas, assim. Eu acho que me conectar comigo, com a minha fé, ter momentos só. Eu demorei, igual eu falei assim, esse processo da minha construção, da minha autoestima, veio muito o aprender a estar só comigo e ter prazer na minha companhia. Durante muito tempo eu não dava conta disso, sabe? E aí quando eu aprendi isso, eu aprendi a ter os meus momentos comigo, assim. Então eu tenho um banho relaxante, onde eu vou massagear meu couro cabeludo, eu vou botar uma música, eu vou acender uma vela, eu vou orar, vou conversar com Deus. Eu tenho algumas rotinas que eu fui criando no meu dia a dia. Então, assim, eu acordo agradecendo, vou dormir agradecendo. Tenho esse banho na semana. Quando eu tô muito doidinha, desorientada, porque eu chego nesse nível sempre, pela quantidade de coisas que eu tenho que fazer. Eu tento fugir para o meio da natureza, estar perto das pessoas que eu amo muito. Então, eu acho que todas essas coisas me fazem dar conta e me reconectar e voltar para mim. É muito importante voltar para mim, sabe? A comida também é um lugar afetivo para mim, então é muito importante que eu cozinhe, sabe? Que eu cuide de mim. Então, hoje, praticar atividade física são pilares muito sólidos na minha vida que não me deixam mais eu me perder, sabe? Então, acho que são todas essas coisas, a fé, o autocuidado, a alimentação, estar com as pessoas que eu amo. Então, nunca, e obviamente, nada é sempre, sabe? Ninguém dá conta, você vai na academia todo dia? Não, tem semana que eu vou uma vez. Mas eu nunca mais desisti de mim depois que eu entendi isso. Então, às vezes, eu fiquei meses sem parar e fazer um dia sobre a minha fé, onde eu falo, não, vou lá no meu altarzinho. Então, é isso, eu não me perco mais em nenhum momento, eu estou sempre voltando todos esses pilares em algum momento, sempre. Nossa. E você estava comentando essas coisas que são seus momentos de se reconectar, assim, né? Que passa muito por esse autocuidado, por uma pausa mesmo, né? E você criou esse espaço pra gente que pode vir aqui, né? Pra ser esse nosso momento, assim. Exatamente. Eu vejo que às vezes quando eu falo assim, gente, toma um banho relaxante, não sei o quê. Entra aqui, sai aqui, porque a pessoa ainda não tá nesse ponto de dar conta de construir. Às vezes porque ela não... né? Tem mulheres que acabaram de ser mãe, não dá mesmo. Tem pessoas que não conseguem fazer isso por si. Então aqui eu obrigo, né? Que chega ali, vai ter que fazer uma massagem no pé, ou então vai ter que parar pra lavar o cabelo. E aí nesse processo de que é meio que obrigado, porque faz parte do meu processo, a pessoa se apaixona, gosta e fala assim, cara, eu precisava realmente disso, sabe? Então é bem nesse lugar, eu acho. Muito obrigada e obrigada por se manter aí tão conectado e transbordando para todos nós que temos o privilégio mesmo de ter você por perto. Obrigada. Eu sou prova viva assim, de tudo que você fala, tem resultado e eu colho isso. Muito obrigada. E essa nossa boa conversa continua agora aqui nos comentários. Nós vamos amar ler e saber o que você achou. Caso tenha gostado dessa conversa, curta esse vídeo e se inscreva no canal para acompanhar as próximas entrevistas sobre vida criativa. Espero vocês. Até mais!